Olá, você está pronto para mergulhar de cabeça no papel do Brasil nessa crise climática global? A gente vai se basear hoje no artigo A Datária de Ar. Reflexões sobre o papel do Brasil na crise climática global. Um título que já diz tudo, né? A gente vai tentar entender se o Brasil vai ser protagonista na busca por um futuro sustentável ou se vai acabar sofrendo as consequências da inação. E é um tema urgente, né? A gente vê os eventos climáticos extremos acontecendo no mundo todo, cada vez com mais frequência e intensidade, ondas de calor, chuvas torrenciais, secas. O planeta tá mandando sinais claros, né? Tipo, acorda. Exatamente. E a ciência mostra que a temperatura global já aumentou mais de 1,5 graus Celsius. Nossa, esse limite não era considerado crítico. Pois é, já ultrapassamos esse limite, estamos em território desconhecido e os recordes de eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes. E o Brasil, com essa diversidade enorme de biomas, pode ser muito afetado por tudo isso. É assustador pensar nisso. Mas o artigo que a gente vai discutir hoje fala justamente da responsabilidade do Brasil, né? Uma responsabilidade dupla, na verdade. É isso mesmo. O Brasil é uma potência ambiental com a Amazônia e o Cerrado, e por isso tem responsabilidades locais e globais. É muita coisa. Tipo, imagina o peso de ter a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, nas suas costas. É bem por aí. As decisões que o Brasil toma impactam não só o país, mas o mundo inteiro. E aí, como o Brasil está lidando com essa crise? O artigo fala de metas ambiciosas, mas também tem umas críticas, né? Sim, o Brasil tem metas para reduzir as emissões de carbono até 2035, usando 2019 como base. Ah, entendi. Tipo, diminuir a quantidade de gases de efeito estufa que o país libera na atmosfera. Isso. Mas alguns ambientalistas criticam essa meta por ser lenta demais. Eles defendem zerar o desmatamento em todos os biomas até 2030. Uma meta bem mais ambiciosa. E por que será que essa meta mais rápida não foi adotada? É complicado. Tem vários desafios, tanto na parte estrutural quanto na política. Muitas cidades brasileiras, por exemplo, não estão preparadas para lidar com os desastres climáticos. Imagina uma grande enchente numa cidade sem infraestrutura. Ia ser um caos total. Exatamente. E além disso, a gente precisa urgentemente de práticas agrícolas e pecuárias mais sustentáveis. A pecuária, principalmente, contribui muito para o desmatamento, que é um dos grandes vilões das emissões de carbono no Brasil. Faz sentido. E falando em desastres, o artigo menciona as ondas de calor como um problema bem sério, né? O cientista Carlos Nobre, que é citado no artigo, alerta que as ondas de calor são o evento climático extremo que mais mata no mundo. E o Brasil já está sentindo os efeitos disso. Lembra daquela onda de calor no sul do país no começo do ano? Nossa, lembro sim. As temperaturas estavam altíssimas, né? Foi recorde de calor. E teve um aumento enorme nas internações por problemas respiratórios, cardiovasculares. É um problema de saúde pública. E o que a gente pode fazer para combater esse problema? O artigo dá alguma dica. Ele menciona umas soluções bem inovadoras que estão sendo usadas em países como Singapura e China, as esponjas urbanas. Esponjas urbanas, que não é curioso. Basicamente, elas combinam áreas verdes com tecnologias para absorver a água da chuva e diminuir a temperatura nas cidades. Imagina como seria bom ter áreas verdes com tecnologias inteligentes integradas nas cidades brasileiras. É incrível. Um verdadeiro oásis no meio do concreto. É isso aí. Mas além das cidades, o artigo também fala da importância da agricultura na luta contra a crise climática, né? Sim, o Brasil precisa urgentemente mudar para modelos agropecuários regenerativos. A agricultura tradicional, como agrotóxicos e monocultura, causa um impacto ambiental muito grande. E esses modelos regenerativos, como eles funcionam? Eles se baseiam em práticas como o plantio direto, a integração de culturas, a criação de animais em sistemas agroflorestais. Ah, entendi. E como essas práticas ajudam na luta contra a crise climática? Elas ajudam a preservar a biodiversidade, aumentam a fertilidade do solo e a capacidade do solo de armazenar carbono, e também reduzem a emissão de gases de efeito estufa. Uau, parece bem promissor. Mas, além dos benefícios para o meio ambiente, qual o impacto prático disso para o Brasil? A agricultura regenerativa pode proteger o país de eventos climáticos extremos, como a seca que causou a quebra da safra de soja na Amazônia e no Cerrado recentemente. É verdade, eu lembro dessa notícia. Pois é, um solo saudável, rico em matéria orgânica, é mais resistente à seca e às chuvas intensas. Ou seja, investir em agricultura regenerativa é bom para o meio ambiente e para a economia. Exatamente, é uma solução que beneficia todo mundo. Parece que o Brasil tem muito a ganhar com essa mudança, né? Mas o artigo vai além das soluções práticas e levanta uma questão bem fundamental, né? Sim, ele argumenta que a crise climática não é só uma crise ambiental, mas também cultural. Cultural? Como assim? O Ailton Krenak, um líder indígena e ambientalista, coloca essa questão de forma bem clara. Ele defende que a gente precisa repensar nossa relação com a natureza. A gente não pode ver a natureza só como um recurso a ser explorado, né? É isso aí. A gente precisa adotar uma nova ética que ele chama de bem viver,
que valoriza a harmonia com o planeta e o bem-estar de todos os seres vivos. Faz muito sentido. É como se a gente precisasse de uma mudança de mentalidade, né? E o artigo menciona algum exemplo de país que está conseguindo trilhar esse caminho do bem viver. Sim, ele cita Cuba. Cuba? Sério? Apesar das dificuldades econômicas, Cuba tem investido no modelo de desenvolvimento mais sustentável e justo, com foco em energias renováveis, agricultura orgânica, educação ambiental. E como eles fazem isso na prática? Eles têm vários projetos interessantes, como a Quinta de Los Molinos, em Havana. O que é isso? Eles transformaram um antigo engenho de açúcar num centro de referência em sustentabilidade, com hortas orgânicas, oficinas de reciclagem, atividades culturais. Nossa, que legal. E no Brasil, a gente tem iniciativas parecidas que buscam integrar a sustentabilidade na vida da comunidade. Claro que sim. Temos muitas experiências inspiradoras em agrofloresta, tecnologias de baixo impacto. Que bom! Mas, para essas iniciativas se espalharem e terem um impacto real, a gente precisa... Vontade política para tomar decisões corajosas, investimentos em tecnologias e projetos sustentáveis e, claro, uma mudança cultural que valorize o bem viver. É verdade. O Brasil tem todos os recursos, o conhecimento científico, a diversidade cultural. Tem tudo para ser protagonista nessa transformação. Mas a pergunta que fica é, o Brasil vai agarrar essa oportunidade ou vai continuar preso aos interesses de curto prazo? Essa é a grande questão. As escolhas que a gente fizer hoje vão determinar o futuro do Brasil e do planeta. A gente tem que pensar nas próximas gerações, né? Com certeza. E você que está acompanhando a gente nessa conversa, o que você acha? Que papel você pode ter para ajudar o Brasil a trilhar o caminho da sustentabilidade? Fica essa pergunta para você refletir. Sabe, quando a gente fala dessa mudança cultural que o Brasil precisa, me lembro de um ponto importante que o artigo destaca. A justiça social. É verdade. A crise climática não afeta todo mundo da mesma forma, né? Exatamente. As populações mais vulneráveis, como as comunidades de baixa renda, os povos indígenas, as populações ribeirinhas, essas sofrem muito mais com os impactos das mudanças climáticas. Pensando bem, muitas vezes as comunidades dependem diretamente dos recursos naturais, né, para sua subsistência. Qualquer mudança no clima, tipo secas ou inundações, pode ter um impacto enorme na vida deles. Sem dúvida. É por isso que a justiça social precisa ser um elemento central na luta contra a crise climática. Não dá para falar em sustentabilidade sem falar em justiça social. E como a gente garante que essa transição para um futuro sustentável seja justa e inclusiva? Primeiro, a gente precisa garantir que as políticas públicas para combater a crise climática beneficiem todo mundo, especialmente os mais vulneráveis. Tipo, investir em infraestrutura para essas comunidades, garantir acesso a água potável, saneamento básico. Isso mesmo. E também é importante garantir a segurança alimentar dessas populações. E além das políticas públicas, o que mais a gente pode fazer? Precisamos fortalecer a participação das comunidades tradicionais na tomada de decisões. Os povos indígenas, por exemplo, têm um conhecimento ancestral sobre a natureza que pode ser muito valioso na busca por soluções para a crise climática. Lembra que o artigo mencionou a importância do conhecimento tradicional? Você podia falar um pouco mais sobre isso. Claro, os povos indígenas, por exemplo, desenvolveram técnicas de manejo florestal, agricultura sustentável, conservação da biodiversidade. E a gente tem um conhecimento prático de como viver em equilíbrio com o meio ambiente, né? Algo que a gente, na correria do dia a dia, parece que esqueceu. É isso aí. E por isso é tão importante a gente valorizar e aprender com esse conhecimento. Integrar esse saber ancestral às políticas públicas, às práticas da sociedade. Isso pode ser crucial para construir um futuro sustentável de verdade. E como a gente faz isso na prática? Como integrar esse conhecimento tradicional? A gente pode apoiar iniciativas que promovam a troca de conhecimentos entre as comunidades tradicionais e cientistas. A gente pode consumir produtos de comunidades indígenas, quilombolas, incentivar a economia local e valorizar a cultura deles. E, acima de tudo, respeitar os direitos territoriais e a autonomia dessas comunidades. Falando em direitos territoriais, o artigo não entra em detalhes, mas a demarcação de terras indígenas é fundamental para proteger a Amazônia, né? Com certeza. As terras indígenas são as áreas mais preservadas da Amazônia. Garantir a demarcação dessas terras, combater a invasão de madeireiros, garimpeiros, isso é essencial para proteger a floresta e combater a crise climática. E o que a gente pode fazer como cidadão para contribuir com essa luta? A gente pode se informar sobre a situação das terras indígenas, apoiar organizações que defendem os direitos indígenas, pressionar o governo para que ele faça parte dele, protegendo esses territórios. E além da questão indígena, o artigo também fala da importância de repensar nossos hábitos de consumo, né? Sim, adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia é fundamental. Reduzir o consumo de carne, economizar água e energia, optar por produtos ecológicos, evitar o desperdício. Pequenas ações que
quando multiplicados por milhões de pessoas, fazem a diferença, né? Exatamente. A mudança individual é importante, mas o artigo também destaca a importância da ação coletiva, de unir forças para pressionar por mudanças mais profundas na sociedade. É verdade. A crise climática é um desafio global que exige soluções globais. A gente precisa se unir para pressionar governos e empresas a tomarem medidas mais ambiciosas, reduzir as emissões de gases, de efeito estufa, construir um futuro mais sustentável. É isso aí. A gente precisa agir em conjunto. E o Brasil, com toda a sua riqueza natural, com todo o seu potencial, tem a oportunidade de liderar esse movimento global pela sustentabilidade, né? Sem dúvida. O Brasil tem tudo para ser um exemplo para o mundo. Mostrar que dá para conciliar desenvolvimento econômico com justiça social e preservação ambiental. Mas para isso, a gente precisa. Precisa do quê? O que é crucial para o Brasil assumir esse papel de liderança. A gente precisa de uma mudança de mentalidade, romper com essa lógica do lucro a qualquer custo e adotar uma visão de futuro que coloque o bem-estar das pessoas e do planeta em primeiro lugar. É como a gente falou antes, né? A gente precisa resgatar essa ideia do bem viver, que o Ailton Krenak defende. Buscar um modelo de desenvolvimento que seja justo, sustentável e culturalmente diverso. Exatamente. Um modelo que valorize a vida em todas as suas formas e que permita a gente viver em harmonia com a natureza. E falando em ações concretas, que tipo de medidas o Brasil precisa tomar para se tornar um líder na luta contra a crise climática? Primeiro, a gente precisa zerar o desmatamento em todos os biomas. O Brasil tem que ser firme nesse compromisso. Não dá mais para tolerar a destruição das nossas florestas. As florestas são essenciais para regular o clima, proteger a biodiversidade, garantir a segurança hídrica. Preservar as florestas é proteger a vida. Exatamente. E além de combater o desmatamento, a gente precisa investir em energias renováveis. O Brasil tem um potencial enorme para energia solar, eólica, biomassa. E investir em energias renováveis não só ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como também gera empregos e impulsiona o desenvolvimento tecnológico. Com certeza. É uma aposta no futuro, um investimento num modelo de desenvolvimento mais limpo, justo e sustentável. E o que mais? O que mais a gente pode fazer para acelerar essa transição para uma economia de baixo carbono no Brasil? A gente precisa repensar nossa matriz de transportes. Investir em transporte público de qualidade, ciclovias, incentivar o uso de carros elétricos. O trânsito nas grandes cidades é um dos grandes vilões da poluição e das emissões, né? Sem dúvida. E além de investir em transporte sustentável, precisamos promover a agricultura de baixo carbono. A agricultura regenerativa, que a gente já falou, tem um papel fundamental nesse processo. Mas a gente também precisa de políticas públicas que incentivem o uso de tecnologias limpas no campo. E como a gente pode fortalecer a agricultura familiar, que é um modelo de produção de alimentos mais sustentável e justo? A gente precisa garantir que os agricultores familiares tenham acesso a crédito, assistência técnica, mercados para seus produtos. E também precisamos promover o consumo consciente, valorizando os alimentos produzidos localmente e de forma sustentável. Ou seja, a gente precisa de uma mudança de cultura que valorize a produção de alimentos saudáveis, o trabalho dos agricultores familiares. Exatamente. Fortalecer a conexão entre o campo e essa cidade, reconhecendo a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar e para a sustentabilidade do país. E como a gente faz para essa mudança de cultura acontecer de forma mais rápida e efetiva? Investindo em educação ambiental. É fundamental que as pessoas entendam a importância da sustentabilidade e se sintam parte da solução. A educação ambiental precisa estar presente nas escolas, nas universidades, nas empresas, nos meios de comunicação. A educação ambiental é fundamental para a gente construir uma sociedade mais consciente, mais engajada na luta contra a crise climática. Sem dúvida. É através da educação que a gente forma cidadãos mais críticos, mais responsáveis, mais engajados na construção de um futuro mais sustentável. E você que está acompanhando a gente nessa discussão, o que você acha? Quais ações você pode incorporar no seu dia a dia para contribuir para um Brasil mais sustentável? Fica essa pergunta para você refletir. Lembre-se, cada gesto conta. A mudança começa em cada um de nós. Falando em educação, me veio à mente um ponto que o artigo menciona rapidinho, mas eu acho que é super importante a gente valorizar a ciência e o conhecimento científico na busca por soluções para essa crise climática. É verdade, a ciência tem um papel crucial, né? Monitorando as mudanças climáticas, desenvolvendo tecnologias mais limpas, a ciência é a base para tomar decisões certas. Com certeza, e por isso que me preocupa esse negacionismo científico que ainda tem por aí, né? Ignorar as evidências e negar a gravidade da crise só atrasa as coisas. A gente precisa de uma sociedade que valorize a ciência, que confie nos cientistas e que esteja disposta a agir com base em provas. O futuro do planeta depende disso.
Exatamente. A gente precisa fortalecer a educação científica nas escolas, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e principalmente promover o diálogo entre a ciência e a sociedade. E falando em diálogo, eu acho importante a gente falar do papel da comunicação na luta contra a crise climática. O artigo não fala muito sobre isso, mas a forma como a gente comunica essa crise é fundamental para mobilizar as pessoas, né? Sem dúvida. A comunicação tem que ser clara, acessível e inspiradora. A gente precisa ir além do discurso do medo e mostrar que existem soluções, que a mudança é possível e que cada um de nós pode fazer a diferença. É como a gente falou antes, né? Mostrar que existem alternativas como a agricultura regenerativa, as energias renováveis e o consumo consciente. Inspirar as pessoas a acreditarem que um futuro mais sustentável é possível. Exatamente. E para isso a gente precisa contar histórias inspiradoras, mostrar exemplos de pessoas e comunidades que estão fazendo a diferença e engajar os jovens, usar as redes sociais de forma criativa. A gente como comunicador tem uma grande responsabilidade, né? Usar a nossa voz para amplificar a voz de quem está lutando por um futuro mais sustentável, para explicar a ciência de um jeito que todo mundo entenda e para inspirar as pessoas a agirem. Com certeza. A comunicação tem o poder de mudar a realidade. E a gente precisa usar esse poder para construir um futuro mais justo, mais sustentável e mais harmônico para todo mundo. É isso aí. E você que acompanhou a gente nessa jornada, o que achou? Quais as suas ideias depois desse mergulho profundo no papel do Brasil na crise climática global? Lembre-se, o futuro do planeta está nas nossas mãos. A gente espera que esse papo tenha te inspirado a se juntar à luta por um futuro mais sustentável. A crise climática é um desafio enorme, mas juntos a gente pode superar. Para de agir agora. Até a próxima.